Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e que saudade meus amigos. E muito bem galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre Banlist. Pois é, tá muito longe da Banlist? Tá, eu não quero falar especificamente de palpite de Banlist ou nada desse sentido. Eu só quero falar de algo que você, que eu e que nós precisamos. A Banlist heróica que nós precisamos pra acontecer em janeiro. Pra quem não lembra, quando chegar a época da Banlist vai ser 2 anos atrás. Ou seja, no começo de 2020 tivemos um grande impacto, mas um impacto gigantesco no Yu-Gi-Oh! Que é essa banlist aqui, meus amigos. Tivemos essa banlist aqui. E essa banlist, cara, essa banlist aqui mudou tudo. Então, a gente vai comentar um pouquinho, eu quero comentar um pouquinho, porque essa banlist aqui é um exemplo. É o exemplo de exatamente o que a gente precisa. Agora, por quê? Vamos entender um pouquinho o assunto de hoje. Basicamente é esse, meus amigos. Partiu, vamos lá. Muito bem, então antes da gente poder começar, eu só quero falar o contexto da época, tá? Um pouco do contexto. Quando a gente começou, quando a gente tava mais ou menos nessa época, ou seja, em dezembro de 2019, tínhamos muitas ideias e muitas especulações do que poderia acontecer. O metagame naquela época, pra quem não lembra, era o meta eterno, de que rolou mais ou menos do início de 2019 até o fim de 2019, que inclusive tem uma retrospectiva. Tem uma retrospectiva? Caralho, eu acho que é justamente a retrospectiva que eu perdi, a de 2019, droga. Mas enfim, então, o que aconteceu? O ano basicamente foi moldado ali por alguns decks, como o Salamangreat, o Sky Striker, o Thunder Dragon, o Orkust e também o Lunalight, que ficava indo e vindo, mas ele só ficou bom de fato depois que lançou o Nibiru, e o Azathoth foi um grande problemão. Então, e o Thunder Dragon era com Guard Dragon, tá? Só pra deixar claro, o Elp causando problema desde 1900 com o quadrado. Enfim, esse era o metagame da época. Porém, o que acontecia? Os lançamentos da Konami eram horrorosos. O deck do Salamangreat, que era um dos decks que configuravam esse metagame dessa época, ele era um deck de estrutura e lançado no começo de 2019, fevereiro de 2019, beleza? O outro deck que configurava, que era o Sky Strike, ele era um deck de maio de 2018, lançado lá em Darksavers, e que configurou do metagame desde o seu lançamento até a época que a Engage existiu. Além disso, o Thunder Dragon foi um deck que foi lançado ali em outubro de 2018, na coleção de Soul Fusion, né? Mas com o Guard Dragons em si, ele só começou a jogar em Savage Strike, que é quando o deck começou a ficar de fato forte e opressivo. Ou seja, início de 2019. Lá em fevereiro de 2019, mais ou menos junto com o Salamangreat. Além disso, o Orkust, que também é um deck de Soul Fusion, ou seja, final de 2018, ele só passou a jogar de fato em Savage Strike, ou seja, fevereiro de 2019 também, quando lançou o Orkust Nightmare, e além disso, ele só passou a jogar como um deck fechado, digamos assim, standalone sozinho, a partir da coleção de Dark New Storm, ou seja, maio de 2019, quando lançou o Jingisu e lançou a Counter Trap. Então assim, pra você entender o contexto, apesar de esses decks terem sido considerados o meta eterno, o tempo que eles estavam no metagame não era tão grande assim. Porém, ao mesmo tempo, eles eram muito opressivos dentro do metagame. O metagame era muito bem definido, mas muito bem definido. Fora esses 4 seguidos um pouquinho pelo Lunalight, você tinha, lembrando que existia Mermaid e afins, né? Existia ali um pouco por fora o Pendulum, que era um deck muito forte, porém ele não tinha força pra poder se sustentar sozinho dentro do metagame, porque todo mundo tinha espaço muita tech e o Pendulum sempre ia perder quando ele ia segundo, e às vezes quando ele ia primeiro ele nem conseguia fazer a board full dele, mas era um deck extremamente forte e opressivo, e seguido do True Draco. Então, fora os decks high tier level lá do metagame, você tinha o Pendulum e o True Draco, que era quem mais ou menos conseguia fazer alguma coisa. Fora isso, o abismo era gigantesco do meta pros demais decks. Então, o metagame era fechado, com alguns decks roguezão seguindo ali, mas era muito fechado e muito bem definido. Logo, você conseguia fazer a meta calls ali de maneira relativamente decente, apesar de tudo. Muito bem, então, dito isso, por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente chegou na época de especulações, ou seja, dezembro de 2019, era muito complicado da gente imaginar o que ia acontecer. Por quê?
quando você tem uma atitude de banlist, alguns fatores são levados em consideração, como por exemplo, beleza, eu vou hitar o que existe agora, mas o que vai existir depois deles? O que vai vir depois? O que vai vir em seguida? Os lançamentos que a Konami estava tendo até então eram pífios, horrorosos. Então se você tira os decks que até aquele ponto eram o meta, basicamente não tinham novos decks pra vir, pelo menos não naquele momento. Então era uma decisão difícil, não só pra Konami, mas pra nós que estávamos especulando o que poderia acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente queria que as coisas do meta atual daquela época fossem irritados, a gente não tinha exatamente um norte, porque ou você mexia nas coisas e elas, por todas as coisas fora o meta serem tão ruins e abaixo das coisas que existiam na época, além disso, você, tipo assim, não tinha coisas novas, tá ligado? Então, se você irritasse de uma forma que você só limitasse algumas coisas, por exemplo, limitar a harpa, mano, o Orkut claramente ia continuar sendo o melhor deck. Se você só semi-limitasse o Engage e o Widowmaker, o Sky ia continuar sendo um dos melhores decks. Então, era uma decisão muito difícil. E o que a Konami fez, a gente vai só relembrar agora, porque, mano, é mais ou menos disso que a gente precisa. Partiu transição. Muito bem, meus amigos, então eu vou pedir um tempinho pra você pra finalmente agora eu tirar essa webcam aqui da frente pra gente poder acompanhar juntos essa tela aqui. Eu tô com o bagulho errado na minha frente, eu não acredito. É isso aqui que a gente vai ver. Muito bem, com isso aqui em vista, só vou colocar minha webcam aqui também. Let's go! Agora sim, aqui como vocês podem ver, essas cartas que estão aqui são todas cartas que foram hitadas na banlist de janeiro de 2020, tá? Todas elas. Então, como eu falei, todos os decks do metagame, não só os decks do meta, os decks imediatamente em seguida a ele, ou seja, os rogues mais competentes, foram hitados. E não foram hits simples, foram banidos. Foi banido a Orkut Harpa, que era a principal carta do Orkut, né, a carta de main deck do Orkut, também que a Galateia é o motorzinho, mas o Harp Horror é a carta, o coração do deck de Orkut, tanto que ele sente falta dela até hoje, e no ACG o Orkut até, eu acho que é até mais decente, porque lá existe a Harpa 1, tudo bem que o Ding tá 1, Galateia tá 1 também, mas enfim. Além disso, a Engage foi banida, cara, era um hit que a gente não imaginava que fosse acontecer na época, e foi banida. Obviamente isso fudeu o Sky Striker, e o Orkut vinha jogando muito naquela época, o Sky Striker também, então o Sky Striker ele vinha sendo uma engine, uma engrenagem, porque o Sky Striker puro não estava sendo o deck que estava sustentando naquele momento, mas com o Orkut e até com o True Draco, pra você ter ideia, o Sky Striker estava muito em alta naquela época, sendo que o Orkut com o Sky Striker naquela época era o deck mais popular e o melhor deck daquele momento, e foi banida. A Brilliant Fusion foi banida, que era uma carta que não tava tendo spot nenhum no metagame, não tava causando nada de relevante naquele ponto do metagame, porque como eu falei pra vocês, Sala, Thunder, Orkut, Sala, Thunder, Orkut, Luna, esqueci o outro, Sala, Lana, Thunder, Orkut, Luna, enfim, esses decks aí, o Pendulum e o True Draco, ninguém usa a Brilliant Fusion, então ela não era protagonista, e mesmo assim a Konami foi lá e baniu a Brilliant Fusion. O curioso é que nessa lista foram 3 cartas banidas de main deck, mas do extra deck foi banido 6 cartas, que foi o Thunder Dragon Colossus, ou seja, o coração do Thunder. Você fudeu o Thunder Dragon, a gente já sabia que ia vir a Master Rule nova, né, a Master Rule de abril de 2020, e o Thunder obviamente ia ser um deck muito fora da curva, e por ser um deck antigo, de outubro de 2018, a Konami baniu o Colossus, que foi um hit muito bom. O Electrumite, que é o deck, vamos hitar o meta, mas cara, quando você tira o meta, os rogues serão os metas, principalmente se você não tem deck novo pra poder suprir aquele local. Então o Pêndulo ia ficar absurdo, e o Electrumite foi banido por causa disso, porque a Konami, prevendo que mexendo no meta os rogues iriam subir, e ela não queria que isso acontecesse porque queria dar lugar para os decks novos que ela iria lançar até o momento ali, ela foi e baniu o Electrumite, além de ter limitado o Diagram do True Draco e o Demise, que eram os decks que estavam vindo em seguida. O Salamangreat, Mirage Stallion foi banido, meu amigo, banido. O Stallion foi banido do Salamangreat, que voltou agora, mas enfim, ele foi banido aqui. Tempest Magician Azathoth, que era um problema claro pro jogo. Além disso, a Miko, né, que é a World Chalice 5, também foi banida por ser uma carta completamente quebrada e desequilibrada, fazendo com que cartas, uma engine fosse extremamente genérica, splashable e muito agressiva, muito forte a engine dessa menina. Ela sozinha fazia a engine de Guardragon andar e andar muito, e era o one card play, seja com Dino, seja com Draconete, enfim, não importa, era o one card play que fazia atrocidades, essa menina aqui, e ela foi banida. Lembrando, ela foi lançada em maio de 2019, e em janeiro de 2020 ela foi banida
Pois é, a Miko foi banida em muito pouco tempo. Por que eu tô mostrando tudo isso aqui pra você? Vocês estão vendo todas as cartas limitadas também, né? Cartas que não tinham tanto suporte no metagame como Secas Light, por exemplo, mas tinha sim no Thunder, né? Enfim, por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Porque esse é o tipo de lista que a gente precisa. Porém, várias coisas são diferentes hoje pra aquela época. Por exemplo, na época não tinham decks novos que a Konami lançou que fosse suprir e pegar os spots dos decks antigos, né, metas da época. Porque quando a Konami capa todo mundo do metagame, alguém vai ser o meta, entende? Alguém vai ser o meta. Quem vai ser esse meta? Se não tem coisas novas pra ocupar esse espaço, coisas antigas vão ser. Que é um problemão que a gente vem enfrentando aí, né? Como o Prankids, o Invoked, blá 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 blá. Então, hoje não tem isso. Hoje tem Sword Soul, pelo menos Flanderiza, que vai receber esse suporte em fevereiro. Tem o Evil Twin, que apesar de não ser um deck tão novo, vai receber o suporte agora, né? Mais ou menos como o Prankids lá no ano passado. Então assim, tem decks novos, tá? Tem decks novos. O problema é que o metagame não é tão definido quanto ele era naquela época. E não só isso, o abismo do meta pros rogues não são tão grandes. Então, se nessa época precisou de um hit de 9 cartas banidas e mais uma cacetada de cartas limitadas, isso aqui é só banida e limitada, tá, galera? Ainda tinha um monte de cartas semi-limitada. Enfim, se essa aqui é a lista de banidas e limitadas que essa banlist de janeiro de 2020 fez pra dar um reset no jogo, pro metagame de 4, 5 decks e 2 rogues, imagina uma banlist pra um metagame de muito bem definidos no tier 1 com 4 decks, lembrando que eu fiz toda uma tier list que você pode ver nesse card aqui, um meta onde você tem 4 decks, digamos assim, no tier 1 muito bem definido, 3 em tipo um tier 1,5, mais uns 6 em tier 2 e uma porrada de rogues, sendo que todos eles são extremamente competentes no metagame. Imagina quantos hits tem que ter a porra dessa banlist pra ser igual. E aí entra numa parada que muita gente não tá preparada. Apesar de acharem que o meta talvez não esteja a melhor coisa do mundo, e de fato ele não tá, e a gente precisa de uma banlist gigantesca, mas pra banlist ser coerente e semelhante com essa de um reboot, coisas vão ter que acontecer até em decks que você não julga serem os melhores. Então, por exemplo, não se espante, eu separei aqui algumas cartas que eu não parei pra pensar muito bem, mas não se espante se coisas como, por exemplo, a Isolde do teu deck de Infernable que você gosta for banida. É um deck rogue forte pra cacete, não é nível de diferença True Draco e Sala na época, porque o Sala era um deck muito melhor do que o True Draco naquela época, do que o Orkush e o True Draco. Não é, o próprio main deck dos decks já conseguiu lidar com as coisas de um deck rogue, não é assim hoje em dia. O Infernable, se ele for jogar com qualquer deck meta, ele começou, não tomou coisa, ele ganha. Não importa, é muito forte. Comprou o Droplet e tirou a tua mesa, ele ganha. É muito grande a disparidade. Então, não se espante se coisas como a Isolde vinha a ser banida, se a Konami quiser se equiparar uma lista com essa de fevereiro de 2020. Ainda faltariam muitos hits aqui. Por exemplo, o Prankids. Ainda assim, eu acho que o Prankids deveria receber uma porrada, porque quando todo mundo cai, o Prankids vai subir. É inevitável. Apesar de, ele tem deficiência? Tem. Mas, cara, não se espante se o Dudu for a 1 nesse sentido, essa carta for a 1, essa porra for a 1, isso aqui for a 1, esse Aleister for a 1, enfim, tudo isso, o Nadir for a 1, e essa porra for banida, essas Floodgate aqui serem banidas, o Benten do Drytron, Lulu do Virtual World, a porra do Call Space, mais uma porrada de carta de Dragon Link como o próprio Quick Launch, né? Eu ainda acho que ainda tinha que ter outra coisa de Dragon Link. A porra desse passarinho aqui, tudo bem, passarinho é deck novo. Pois é, então, tem tudo isso que deve ser levado em consideração. Questão de razão de deck novo, razão de coisas de há quanto tempo eles estão no meta. Não tá casando tanta coisa competitivo? Foda-se, vai ter que ser mexido também. Então, a banlist que a gente precisa é algo nesse sentido. Algo que venha e mexa em absolutamente tudo que não foi lançado, em Burst of Destiny pelo menos. Absolutamente tudo. E esse é um grande problema, porque tem as coisas que foi lançado em Burst of Destiny que precisam urgentemente de banlist. Mexer na Anaconda já tira um pouco, mas mitiga um pouco o probleminha da porra do Phoenix Enforcer? Mitiga. Mas eu queria, no fundo, que isso aqui fosse banido e a Fusion Dash fosse a 1, sei lá. Algo nesse sentido, tá ligado? Claro, não é algo que vai acontecer, mas é o que eu queria. Então, é isso que a gente precisa. Eu só falei tudo isso de 2020 pra vocês verem qual era o contexto da época e o que levou mais ou menos a Konami a fazer os hits que fizeram. Sendo que eles nem tinham decks novos pra vir. O que ficou jogando depois foi o Spyro, foi o Estrutura do Shadow, que foi lançado em fevereiro, foi o Guardragon, né, o Rocket. Esse Dragon Link que a gente tá vendo hoje, ele começou a ganhar força sozinho, porque antes os Guardragon eram usados com Thunder Dragon. Quando ele começou a ganhar força sozinho, somente nessa época. Depois da banlist de 2020, do início de 2020, foi quando tava o Shadow, tava o Spyro, tava o Sala bem capado, mas tava jogando o Dino, e aí tinha principalmente o Rocket Guardragon, usando mais ou menos a estrutura de Dragon Link que a gente tem hoje, com as cartas que existiam na época, é claro. Mas foi aí que começou o Dragon Link. De
depois dessa banlist de 2020, até hoje, ele tá presente nas nossas vidas. Sendo que o War Dragon já é presente desde 2019. Não, o War Dragon foi lançado no começo, no começo de 2019. Puta que pariu, meu irmão. Imagina, e o War Dragon com deck de dragão e afins, né? Então assim, cara, olha a loucura foda que foi. Claro que aí depois vieram coisas novas no ano de 2020, como o próprio Eldritch, o próprio Adamantipator. Daí foi lançar o Drytron, o Infernable, o Fentonite. O Fentonite foi só suporte, né? O Drytron, o Infernable, o Virtual World, esse tipo de coisa que veio nova. Isso só no ano de 2020 que eu tô falando. Dogma, só no ano de 2020 que eu tô citando. Mas é pra vocês verem qual foi o contexto da época e como a banlist foi tão grande e por que foi tão bom. E por que precisamos disso de novo nesse ano de 2020. O próximo vídeo que eu fizer, talvez não nos próximos dias, mas quando eu fizer um próximo vídeo, eu entro um pouco mais a fundo do que eu acho que poderia acontecer pra ser algo nessa vibe e que eu gostaria muito que fosse uma banlist que acontecesse nesse sentido de reboot. Aqui eu só coloquei umas cartas só pra simbolizar os decks, tá? Não significa necessariamente que são esses os hits que eu acho que deve acontecer, mas é algo próximo, tá? Mas enfim, galera, essa banlist aqui foi muito impactante mesmo no ano. Vocês não têm ideia, se vocês não jogavam na época, não tem ideia do quão impactante isso aqui foi. A gente ficou perdido, sem saber o que ia acontecer e a mercê de novas coisas que a economia ia lançar. Tanto que o meta do Adamantipator e do Eldritch, a gente nem fazia ideia que esses decks iam ser meta. Não faziam ideia, não tinham como saber. E ele foi, entendeu? Porque a gente tava muito sem norte e sem direção naquela época. Porque a banlist simplesmente mexeu na estrutura completa do jogo. E esse é um momento que a gente precisa de uma banlist assim, que mexa em absolutamente tudo do metagame. Claro que uma grande dificuldade pra isso acontecer, como eu disse, tem coisas extremamente impactantes no metagame que foi lançada recentemente em Burst of Destiny. Então por isso, a estrutura do metagame talvez não mexam tanto, mas se mexer em tudo e deixar, por exemplo, vou deixar o Light Sword Soul aqui, beleza, esses dois decks são novos, né, então já vai estar relativamente tranquilo. Mas enfim, por hoje é isso, espero ter entendido, espero que tenha gostado, comenta o que você achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, meus amigos, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!